Há quase 5 séculos, Santa Catarina tem em sua capital um ponto de encontro de francófonos das mais variadas origens. Mesmo antes de Florianópolis se tornar um dos pontos turísticos mais badalados do Brasil, ela já era visitada por navegadores franceses. Estima-se que os francófonos começaram a frequentar a região no século XVI, e essas visitas deixam marcas até os dias atuais. No segundo episódio do Bonjour Estepo, vasculhamos achados e perdidos na navegação francesa em busca de segredos e tesouros do ponto de vista da memória. Vamos te levar para um passeio por lugares de Florianópolis que inspiram francofonia. Você vai conhecer uma ilha que carrega o francês no nome e um busto histórico que celebra a amizade franco-brasileira. Curtir uma praia em Florianópolis pode ser uma experiência curiosa do ponto de vista linguístico. Quem visita a capital catarinense na alta temporada já está acostumado. Em muitos lugares, vai ouvir mais o espanhol do que o português. As praias do norte da ilha de Santa Catarina, como a de Canasvieiras e a dos ingleses, estão entre os destinos de férias favoritos dos nossos hermanos argentinos. No feriadão de Páscoa de 2024, por exemplo, que aconteceu no fim da estação, Floripa liderou o ranking de lugares mais procurados por eles, segundo um levantamento do e-commerce de viagens Booking.com. Na frente até do Rio de Janeiro, a cidade mais visitada do Brasil. Mas não são só eles que gostam daqui não, viu? Florianópolis acolhe todos os anos gente das mais variadas partes do mundo. E volta e meia dá pra escutar um sotaquezinho francês, que é o que nos interessa neste episódio. Um dos primeiros lugares de Floripa a receber visitantes francófonos foi a Praia do Forte, localizada na ponta noroeste da ilha, a 20 minutos de carro de Canasvieiras. À beira dela está a Fortaleza de São José da Ponta Grossa. A construção histórica fazia parte do Triângulo de Fogo, um sistema defensivo marítimo idealizado pelo brigadeiro José da Silva Paz. Era um trecho bastante conhecido das rotas de navegação francesas, exploradas no episódio anterior. Foi neste ponto que, em novembro de 1785, o navegador francês Jean-François Galot, o conde de La Pérouse, pisou pela primeira vez nesta região. La Pérouse foi encarregado pelo rei Luís XVI da França a fazer uma viagem de exploração pelo Pacífico. Quando aportou na ilha de Santa Catarina, sua esquadra gerou um alvoroço. Pareceu-me que a nossa chegada lançara grande terror sobre a povoação. Os diferentes fortes deram vários tiros de canhão em sinal de alarme. Determinei fundear logo e enviar à terra uma canoa com um oficial para fazer conhecer nossas intenções bastante pacíficas e nossa necessidade de água, lenha e alguns refrescos. O governador Dom Francisco de Barros, brigadeiro de infantaria, tinha conhecimento de nossa expedição pela Gazeta de Lisboa, e a medalha de bronze que lhe enviei tirou-lhe qualquer dúvida sobre o objetivo de nossa estadia. As ordens mais precisas e prontas foram dadas por ele para que nos vendessem pelo mais justo preço o que necessitássemos, e um oficial foi destacado para cada fragata, pondo-se inteiramente às nossas ordens. Dom Francisco de Barros falava perfeitamente o francês e seus vastos conhecimentos inspiravam a maior confiança. La Pérouse tinha duas missões. A primeira era explorar territórios da Ásia e da Oceania e registrar suas descobertas.
A segunda era investigar a possibilidade de existência de uma passagem marítima entre o Atlântico e o Pacífico ao longo da costa americana, algo que facilitaria e muito a vida de vários navegadores da época. Sua passagem pela ilha de Santa Catarina durou cerca de 13 dias e rendeu uma interessante narrativa sobre a natureza e os costumes dos moradores locais. A experiência está até hoje eternizada nas paredes de um museu em Albi, sua cidade natal, no sul da França. E na época era para ele aportar, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, acabou vindo aportar aqui em São José da Ponta Grossa. E quando eu cheguei em Albi, que eu conheci essa história, eu fiquei fascinada. E principalmente quando eu chego, de cara eu já olho o mapa, por onde passou La Pérouse, e lá estava Florianópolis também, em São José da Ponta Grossa, nas Fortalezas. Dei preferência à ilha de Santa Catarina sobre o Rio de Janeiro para evitar as formalidades das grandes cidades, que ocasionam sempre uma perda de tempo. Mas a experiência ensinou-me que esta parada reunia muitas outras vantagens. Víveres de todas as espécies haviam na maior abundância e a preços baixos. Bastava unicamente lançar a linha para retirá-la cheia de peixe. Levavam para bordo e nos vendiam 500 laranjas por menos de meia piastra. E os legumes eram também de preço muito moderado. Este bom povo se esmera em hospitalidade. Seus costumes são delicados. Eles são bons, polidos, serviçais, mas supersticiosos e ciumentos de suas mulheres, as quais jamais aparecem em público. Em março de 2012, na semana do aniversário de Florianópolis, o município recebeu uma homenagem do Museu La Pérouse, um busto em baixo relevo de 65 centímetros, moldado em resina sólida cor bronze, pesando cerca de 7 quilos. O objeto foi trazido da França junto com uma medalha e alguns quadros, como forma de celebrar a história de amizade entre a cidade-escala e os franceses. Além de Floripa, todos os lugares por onde La Pérouse transitou receberam a distinção. Atualmente, o busto se encontra esquecido em cima de um armário na Casa da Memória, no centro da cidade, mesmo tendo seu destino traçado desde que chegou há 12 anos. Na promessa da prefeitura, a obra deverá compor um monumento aqui nesta área, que hoje é administrada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ainda não há data para a realização da obra. De acordo com Roseli Pereira, presidente da Fundação Franklin Cascais, em breve a prefeitura deve realizar uma cerimônia para a instalação do busto. Mas no norte da ilha, não só pelo forte passaram os franceses. Voltamos a percorrer a costa porque a poucos quilômetros dali está o nosso próximo destino, um dos pontos que aparecem primeiro no mapa de Floripa quando procuramos pela palavra-chave francês. Estamos em Canajurê, entre as praias de Jurerê e Canasvieiras. Atrás de mim, bem ao fundo, está a Ilha do Francês. Até hoje ninguém sabe por que ela se chama assim, mas circulam por aí 4 hipóteses. Uma lenda conta que essa ilhota de 66.987 metros quadrados um dia já foi refúgio de um soldado de Napoleão Bonaparte, o que justificaria o seu nome. Vamos começar por essa teoria. Seguindo os traços da história, o imperador Napoleão perdeu sua primeira batalha em Waterloo, na Bélgica, em 1815. O suposto soldado francês teria então se refugiado aqui em Florianópolis logo depois da derrota. No entanto, há indícios de que o nome Ilha do Francês existe muito antes disso. Mapas históricos de Florianópolis mostram que a ilha já era conhecida assim em 1700. Um detalhe curioso a se notar é que apenas os mapas em português citam uma Ilha do Francês. Ao que tudo indica, os falantes de outros idiomas, incluindo navegadores francófonos, conheciam essas terras pelo nome de Ilha dos Papagaios. Nos mapas aparece também uma outra denominação para a ilhota: Ilha de São Francisco de Paula. Esse nome tem relação com essa igreja aqui, a Capela São Francisco de Paula, do bairro Canasvieiras. Construído em 1833, o templo foi planejado para abrigar uma imagem de São Francisco de Paula encontrada na praia, e bem pertinho daqui ficava o porto utilizado pelas embarcações dos moradores da ilha.
Além de ter sido dos papagaios e de São Francisco de Paula, a ilha já foi do alemão, do inglês e, mais recentemente, ilha do argentino. Os apelidos quase sempre têm relação com a origem do dono da ilha em cada período, assunto em que vamos nos aprofundar depois. Outra teoria relaciona a Ilha do Francês com a ponte Hercílio Luz. De acordo com essa versão, o município de Florianópolis teria oferecido as terras da Ilha do Francês como pagamento pelo projeto da ponte. E o engenheiro que executou a obra teria sido um francês. Mas a ponte Hercílio Luz só começou a ser construída em 1922. E nessa data, a ilhota já era ocupada por um inglês chamado John Williamson. Além disso, a ponte Pêncil é de autoria de engenheiros norte-americanos, sem nenhuma relação com a França. Uma terceira versão diz que quando a ilha de Santa Catarina era frequentada por navegadores europeus, tripulantes de uma nau francesa foram afetados por uma epidemia e tiveram seus corpos sepultados na ilhota. Não há, porém, como provar que essa história seja verdadeira, assim como não é possível validar uma quarta e última teoria tirada do livro História Militar da Ilha de Santa Catarina, escrito pelo Marechal Cândido Caldas no início do século XX e publicado em 1992, depois de sua morte. Em frente à praia de Canasvieiras, na ilha de Santa Catarina, e dela muito próxima, está a Ilha do Francês, de bonito aspecto. Esse nome lembra a época em que corsários franceses, no começo do século XVI, daquela ilha faziam base de operações, assim como pelo lado sul faziam o mesmo na ilha de Araçatuba. Um trecho do livro aponta que navegadores francófonos teriam se instalado para valer na Ilha do Francês. Não há, porém, nenhum vestígio físico que comprove essa estadia, e caso eles realmente tivessem se estabelecido lá, isso na certa teria despertado alguma desconfiança da parte das coroas ibéricas. Mas afinal, quem teria então batizado a Ilha do Francês dessa forma? Parece que, se quisermos respostas, teremos que ir até lá. Para chegar à pequena ilha, o percurso é de apenas 600 metros. Há inclusive quem se arrisca a atravessar nadando, mas por ser mar aberto, o recomendado é fazer o trajeto em caiaque, jet ski, remo ou pequenas embarcações. Embora esteja localizada próximo a uma das regiões mais turísticas de Floripa, a Ilha do Francês é bem pouco visitada. Isso porque são raros os barcos que fazem o trajeto diariamente. O fluxo é muito menor que o de outras ilhas do município, como a do Campeche, por exemplo, que é bem mais frequentada. E olha que a distância entre a ilha do Campeche e a costa leste da de Santa Catarina é maior, são cerca de 1,6 quilômetros. A Ilha do Francês chama atenção por seus altos rochedos, mata verde quase intocada e uma pequena enseada. Sua área esconde águas tranquilas e de temperatura mais elevada, ótimas para banhistas. É um verdadeiro paraíso para a fauna aquática e aves. Do ponto de vista vegetal, a flora da ilha desperta curiosidade por misturar espécies nativas da Mata Atlântica e uma enorme quantidade de plantas exóticas. Essas últimas foram trazidas para cá por antigos moradores. De acordo com a Secretaria de Gestão do Patrimônio da União, a SPU, a Ilha do Francês é um território da Marinha do Brasil, mas está sob responsabilidade privada. A Constituição Federal, no artigo 20, inciso 4, prevê que as ilhas oceânicas e costeiras, excluídas destas, as que contenham a sede de municípios, são todas bens da União, ou seja, patrimônio público federal. Mas em alguns casos é possível ocupar esses territórios mediante o pagamento de uma taxa. A Ilha do Francês, em específico, contém uma inscrição de ocupação em nome da empresa Ilha do Francês Investimentos e Participações Limitada, registrada em junho de 1999. Mas a história de uso deste pequeno paraíso é bastante antiga. Os primeiros documentos de posse da ilha datam de 1824, quando Manuel V. Vieira adquiriu as terras através de escritura de compra e venda. Anos mais tarde, se tornou propriedade de João José Monteiro e José Frederico Kreff. No ano de 1893, a ilha passou às mãos de Johann Ignaz Schroeder, que adquiriu as terras por 6 contos de réis, moeda da época. Schroeder era um imigrante luxemburguês que veio da Europa aos 18 anos para escapar de uma imposição de seus pais. Queriam torná-lo padre, por isso
fugiu para Santa Catarina. Aqui, casou-se com Ana Chapo, filha de imigrantes alemães, com quem teve 11 filhos. Depois de se estabelecer aqui, Johann Ignaz se naturalizou brasileiro e passou a se chamar João Inácio Schroeder. O luxemburguês foi professor particular, agrimensor e pescador. Durante sua morada aqui na ilha, os habitantes de Florianópolis o confundiam com alemão, talvez porque fosse a língua que ele falava. Por isso, durante esse período específico, a Ilha do Francês ficou conhecida como Ilha do Alemão ou Ilha do Inácio. Mas não foi só no nome da ilha que esse morador deixou suas marcas. Inácio era apaixonado por flores e foi responsável pela instalação de um orquidário no meio da ilhota. Espécies raras de orquídeas de todos os cantos do mundo foram trazidas para cá. Algumas bromélias também. E esse hábito foi continuado pelos moradores que a ocuparam posteriormente. Em janeiro de 1916, 2 engenheiros ingleses compraram a ilha de Inácio por 10 contos de réis. Edward Simmons e John Williamson foram contratados em 1909 pelo então governador Gustavo Richard para instalar luz elétrica e água encanada na capital. Na ilha, montaram sua oficina. Até então, a iluminação pública e particular de Florianópolis era feita por um sistema de lâmpadas de querosene, velas e gás acetileno. Quando o trabalho foi concluído, em 1910, a cidade passou a ser iluminada por lâmpadas de filamento e de arco voltaico, uma das melhores tecnologias disponíveis naquele período. João Inácio Schroeder continuou morando na ilha até meados de 1921. Depois, em 1928, John Williamson comprou a parte de Simmons e se tornou o único proprietário da ilhota. Nessa época, o espaço contava com árvores frutíferas, uma casa construída com pedras e tijolos, além do rico orquidário. Foi com essa estrutura que o argentino Antônio Zacarias Muniz Barreto a adquiriu legalmente em setembro de 1938. Até hoje, a propriedade é ocupada pela sua família. Os Muniz Barreto são donos da empresa Ilha do Francês Investimentos e Participações e, portanto, são também detentores dos direitos sobre a ilhota, com exceção da orla, que é de acesso público. Meu nome completo é Emílio Vicente Muniz Barreto. Eu nasci em Buenos Aires, Argentina, e eu sou um dos proprietários dos direitos de ocupação da ilha. Essa ilha já está na nossa família desde 1938 e agora somos 3 proprietários que temos esses direitos de ocupação, que sou eu, meu irmão Francisco e minha outra irmã Maria José. Para descobrir como esses argentinos vieram parar neste pequeno e isolado pedaço de terra catarinense, precisamos primeiro dar um giro pela árvore genealógica de Emílio e entender o passado de sua família. Rapidamente, nos deparamos com várias personalidades, ligadas inclusive ao início do Brasil. Eu sempre falo, o nosso bisavô era brasileiro, representava o Império de Pedro. Um dos meus primos investigou as origens da família e nossa família chegou em 1660 em Bahia, com os portugueses. O tataravô de Emílio chamava-se Joaquim Francisco Alves Branco Moniz Barreto e fazia parte da aristocracia de Salvador, na Bahia. Era jornalista, advogado, magistrado, político e proprietário do Correio Mercantil, um importante jornal do Rio de Janeiro. O pai de Joaquim, por sua vez, era um tenente-coronel que possuía dezenas de escravos e mantinha alguns dos mais importantes negócios do recôncavo baiano. Josefa Ribeiro Magalhães Duque Estrada, casada com Joaquim, fazia parte de um dos clãs mais tradicionais do Rio de Janeiro, quando a cidade ainda era a capital do país. O sobrenome Duque Estrada te lembra alguma coisa? Caso não, a gente te faz recordar. Josefa era parente distante de uma das figuras mais ilustres da história do Brasil, Joaquim Osório Duque Estrada, autor da letra do Hino Nacional Brasileiro. E da união de uma aristocrata do Rio com um homem rico de Salvador, nasceu Jarbas Alves Muniz Barreto Magalhães, o grande responsável por hermanizar a linhagem. Nosso bisavô, ele era diplomático. Ele trabalhava para o Império do Pedro
E ele representava o Império na Argentina. Estou falando de 1870, uma coisa assim. E meu bisavô, quando ele estava na Argentina, ele estava com uns 30 anos mais ou menos, deu a revolução aqui no Brasil. O Brasil mudou de império, né, para República Federativa. Por discrepâncias políticas, Jarbas se estabeleceu definitivamente na Argentina, onde se casou com Damácia Sáenz Valenta e Tuarte e teve 6 filhos. Damácia, que era bisavó de Emílio, era descendente, por um lado, de ricos comerciantes de Buenos Aires e, por outro, vejam só, de mercadores franceses, os Puredon La Brucherie. Entre os descendentes de Jarbas e Damácia estava Antônio Zacarias, que, de tanto ouvir os relatos nostálgicos do pai, acabou querendo comprar um terreno bem aqui em Florianópolis. Um veleiro passou por aqui com os argentinos e falaram, tem uma ilha na venda em Florianópolis. E ele comprou a ilha, sem ver ela, sem nada. Por 4 ou 5 anos ele não informou ninguém. E um dia ele se sentou na mesa com minha avó e sua família e falou, eu comprei uma ilha no Brasil 5 anos atrás, eu queria contar para vocês. E aí minha avó, ela falou assim, vamos conhecer. A avó de Emílio era Jacoba Bunge, chamada de Rovita pelos mais íntimos e descendente de uma rica linhagem de latifundiários agroexportadores. O casal Antônio e Rovita pisou pela primeira vez na Ilha do Francês em 1942. E segundo Emílio, sua avó se apaixonou pelo lugar à primeira vista. Eles então fizeram da ilha o seu destino fixo de veraneio, vindo para cá todos os anos entre os dias 15 de dezembro e 15 de março. Da união de Antônio e Rovita nasceram 4 filhos. Entre eles, Emílio Rúlio, casado com Margarita Cecília Oliver Bonduelle, a mãe dos atuais proprietários da ilha, que carrega o sobrenome francês Bonduelle Lavar. O curioso é que, de todas as hipóteses que temos para explicar o nome da ilha, são os argentinos os que mais se aproximam de um vínculo sólido com a nacionalidade francesa. Com esse 4º ramo da família e a ascendência da bisavó Damácia, podemos dizer que Emílio Vicente e seus irmãos têm sim uma raiz na França, mas que por si só é tão remota que não dá conta de explicar o nome da ilha. Quem finalmente revela o mistério é o próprio Emílio. Para mim, o que eu escutei é que era numa época se comercializava muito com a França e os barcos comerciantes da França se protegiam e ancoravam perto da ilha. Então ficou esse nome da Ilha Francesa porque tinha muitos barcos franceses ancorando na ilha, mas não teve nunca um proprietário francês. O nome que ficou eternizado nos mapas e na boca do povo tem então a ver com aqueles mesmos navegadores europeus de que falamos no primeiro episódio de Bonjour Stepô e na nossa ida ao forte. Entre a passagem dos aventureiros marítimos e a ação dos ocupantes da ilha, passado e presente se conectam, revelando a continuidade e a evolução dessa região tão rica em história. No passado, os Muniz Barreto foram responsáveis por diversas mudanças no cenário da ilha. O avô de Emílio, Antônio Zacarias, aterrou boa parte do relevo com muros de arrimo, contratou cerca de 40 funcionários para cuidar da propriedade e também instalou poços artesianos e cisternas para a captação da água da chuva. Antes dos argentinos, a ilha era bastante aberta, sem tanta vegetação. Mas como Rovita era fanática por plantas, eles cultivaram flamboyants, árvores de origem africana, que hoje formam frondosas copas e podem ser vistas por toda a extensão. O orquidário não apenas foi preservado, como incrementado. Quando visitamos a Ilha do Francês para as gravações desta reportagem, não era a época de muitas delas florescerem, o que acontece geralmente entre outubro e novembro. Mas os caules estão visivelmente lá. Hoje deve ser difícil comprar uma ilha, mas naquela época era fácil, né? Quase tudo estava na venda, né? Terrenos, tudo. Mesmo assim que ter uma ilha, hoje com toda essa tecnologia, é um grande luxo. Mas antigamente ter uma ilha não era tão luxo, era um problema, né? Porque traslados, comunicação, tudo era muito mais difícil, não? Na década de 1940, para abastecer a ilha, era preciso plantar de tudo. Quando os Muniz Barreto chegaram, em 1942, a paisagem avistada ao horizonte era bem diferente. Os bairros de Canasvieiras e Jurerê mal existiam.
quase não havia casas, muito menos mercados. Então, quando queriam adquirir produtos mais específicos, os funcionários da família precisavam ir de barco até o mercado público no centro de Florianópolis, onde eram feitas todas as compras. A ponte Hercílio Luz, recém-inaugurada, ainda não era aberta para carros. Portanto, as mercadorias da capital chegavam todas de navio num cais que ficava onde hoje é o aterro da Bahia Sul. Para os donos atuais, a realidade é bem distinta da dos avós. Hoje temos voos diários de Buenos Aires a Florianópolis, tem 2 voos diários, e na época de férias tem 7 voos diretos. Então está muito fácil agora para Buenos Aires e Florianópolis, são 1h50 de voo, não é nada, é muito perto. Então agora estamos usando cada vez mais a ilha. Atualmente, mesmo diante das facilidades, ainda moram 2 famílias de funcionários na Ilha do Francês. A função delas vai muito além de abastecimento e de manutenção. É uma questão de segurança. Porque a ilha não pode ficar nunca sola. Se fica sola, a gente entra e rouba tudo, rompe tudo, quebra tudo. Então, sempre tem que ter alguém tomando conta da ilha. Eles mantêm um pouco os caminhos, mantêm as orquídeas, mas principalmente a função deles é cuidar que a ilha não seja invadida, né? Não é do interesse dos argentinos que a ilha receba visitantes como outros locais de Floripa. Tanto que em 2001, quando organizações da sociedade civil e o poder público articularam um pedido de abertura como ponto turístico, eles negaram, alegando que a Ilha do Francês não tem estrutura física para esses fins. A ilhota tem 5 casas, que juntas ocupam 700 metros quadrados e está em uma área de preservação permanente. Por isso, seus donos não podem construir mais, nem expandir os imóveis que já existem. Em contrapartida, eles investem em reparos, já que as constantes chuvas e o salitre da maresia danificam materiais e objetos. Além dos gastos com manutenção de infraestrutura e o pagamento de funcionários, os proprietários dos direitos de ocupação ainda têm que pagar o foro, imposto que sozinho gira em torno de R$300 mil ao ano e não dá acesso a serviços públicos básicos. São eles mesmos, então, os responsáveis pela coleta de lixo, pelo abastecimento de água e pela luz elétrica da ilha. Nossa conversa um pouco sempre é: não pode subir muito a avaliação fiscal porque não tem a contraprestação, né? Mesmo assim, Emílio afirma que ele e seus irmãos não têm interesse em ter lucro com o potencial turístico da ilhota. Para nós, a ilha tem um significado familiar. Esse foi o lugar que nossos pais se criaram, nossos avós encontraram, acharam e também ficaram. Então, esse é um lugar que representa momentos muito agradáveis da minha família, férias, momentos lindos. Para nós já isso tem como um maior valor sentimental, não é um valor econômico. O que eu falo sempre para meus filhos: vocês têm que estudar muito, estar muito preparados, vão ter que ganhar dinheiro, porque se vocês querem manter essa ilha, vão ter que estar muito bem economicamente e passar para outra geração. Segundo Emílio, o registro de ocupação não tem data de validade, desde que seguidas as regras. Se nós pagamos a taxa de ocupação e preservamos e fazemos as coisas bem, deveria continuar, né? Acontece que o governo federal pode sim reaver a ilha em alguns casos. De acordo com a Secretaria do Patrimônio da União, a concessão pode ser revista e cancelada a qualquer tempo após o decurso do prazo de 90 dias da notificação que se expedir para este fim. A Prefeitura de Florianópolis pode notificar a SPU se houver uma guerra no Brasil, necessidade de desapropriação por utilidade pública ou em caso de inadimplência. No site da SPU, em abril de 2024, constava que a empresa Ilha do Francês Investimentos e Participações Limitada devia um total de R$ 6.817.332 para a União, referente a débitos em aberto e inscrições na dívida ativa. Em outras palavras, os números apontam que os argentinos não quitam completamente o pagamento da taxa de ocupação desde 2017. Ao ser questionado sobre o assunto,
Emílio informou que no ano de 2008, a SPU aumentou em 500% a avaliação imobiliária das propriedades da Marinha. Sendo assim, os detentores de direitos de ocupação de terrenos costeiros entraram com ações judiciais contra a decisão da União. Os Muniz Barreto ganharam a causa, mas a SPU recorreu. E a justiça brasileira, até então, não deu conclusão ao caso. Independentemente do que for decidido sobre as taxas que devem ser pagas para o seu usufruto, a Ilha do Francês tem sim ocupantes legais e nunca deixará de ser um patrimônio de todos os brasileiros. Isso porque seu significado transcende os limites da propriedade privada, dada a sua importância cultural, social e ambiental para a nação como um todo. E se assim no futuro o poder público decidir, a Ilha do Francês poderá vir a ter uma outra família ocupando ou ainda uma outra destinação. Os lugares que apresentamos até aqui representam parte da história, da identidade e dos valores de Florianópolis, fundamentais para a promoção da educação, do turismo e da valorização do meio ambiente. Conhecê-los e cuidar deles no presente é investir no futuro. No próximo episódio do Bonjour Estepô, vamos continuar nosso passeio por lugares de francofonia na capital. Mas se até aqui os passeios foram pelos mares, agora a nossa jornada será pelos ares. Vamos conhecer uma praça que homenageia a Revolução Francesa e também um bairro que une a pesca artesanal, a literatura e também a aviação. Aviantou!